Ligações covalentes são ligações onde há compartilhamento de elétrons. Os átomos precisam se estabilizar e, para isso, fazem ligações químicas. No caso da ligação covalente, um átomo compartilha elétrons com outro átomo, formando uma ligação química. Entretanto, muitas das vezes, essa ligação é desigual. Átomos que gostam mais de elétrons atraem esses elétrons da ligação covalente mais para si, formando um polo negativo, deixando o outro átomo com um polo positivo. Esses polos não são cargas reais, e sim parciais, mas faz com que ligações covalentes possam ser polares. Entretanto, em alguns compostos, mesmo tendo a presença de ligações covalentes polares, é possível que eles sejam compostos apolares e, portanto, não se solubilizem bem em água e outros solventes polares. Se você quer aprender mais a respeito desses assuntos, saber química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Nesta revisão, eu quero trazer uma informação importante. Para quem está estudando química, é importante saber que existem dois tipos de ligação química que nós veremos o tempo todo: a ligação iônica e a ligação covalente. Na ligação iônica, um metal doa os elétrons da camada de valência para um ametal e ambos se estabilizam. O ametal fica com uma carga negativa e o metal com uma carga positiva. Ligação iônica, a gente enxerga a presença das cargas. São ligações que nós sabemos que possuem polos positivo e negativo. Nas ligações covalentes, há o compartilhamento de elétrons. Um ametal está precisando de elétrons para se estabilizar e o outro ametal, que fará a ligação covalente, está na mesma situação. Então, os dois combinam entre si e compartilham elétrons de forma que os dois fiquem estáveis. Isso é uma ligação covalente muito comum aqui para nós na química orgânica. O problema disso é que alguns átomos gostam mais de elétrons do que outros. Então, eles fazem esse combinado de compartilhar esses dois elétrons para formar uma ligação covalente, que a gente representa por um traço. Entretanto, o átomo que gosta mais de elétrons tende a atrair esses dois elétrons da ligação covalente para próximo de si, deixando o outro átomo pertencente à ligação covalente com deficiência de elétrons. Nesse caso, a gente diz que forma-se então uma carga parcial negativa no átomo que está atraindo os elétrons para próximo do seu núcleo e uma carga parcial positiva naquele átomo que está perdendo seus elétrons e que estão tendo os elétrons distanciados do seu núcleo. Nesse caso, nós temos então ligações covalentes polares. Por que eu resolvi fazer essa revisão? Porque em todos os momentos que a gente vai falar de reações químicas, que a gente vai falar de características físicas dos compostos, para que a gente possa entender o restante, é importante entender que mesmo ligações covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons, muitas das vezes esse compartilhamento ele é desigual e ainda assim forma-se polos. E isso diferencia uma substância polar de uma substância apolar. E depois dessas duas ligações químicas que acontecem e que deixam as moléculas formadas, o restante serão interações químicas. Interações são diferentes de ligações, geralmente são mais fracas, mais fáceis de serem rompidas, mas faz com que a gente consiga entender solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Então, na aula de hoje, eu vou começar falando de ligações covalentes polares e, para isso, a gente precisa entender a característica de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação covalente para si mesmo.
Átomos eletronegativos, a gente explica para ficar mais fácil de entender que eles gostam de elétrons. Então, eles compartilham elétrons em ligação covalente, mas esses elétrons que estão sendo compartilhados tendem a ficar muito mais próximo do átomo eletronegativo, formando uma nuvem eletrônica em torno desse átomo. E isso faz com que essa ligação covalente tenha uma característica polar. Os metais são eletropositivos. O que significa isso? Eles não têm problema em doar os elétrons da camada de valência. Quanto mais eletropositivo, maior a tendência de doar elétrons. Quanto mais eletronegativo, maior a tendência de atrair os elétrons para mais próximo do seu núcleo. Para a gente entender essa eletronegatividade, eu trouxe uma tabelinha criada ou conhecida como eletronegatividade de Pauling, que é o mesmo cientista, o mesmo químico que fez a distribuição eletrônica, aquela distribuição de Linus Pauling. Além dessa contribuição importantíssima, nós temos também uma tabela onde ele fixou valores que não têm unidade para que a gente possa comparar a eletronegatividade dos átomos. A eletronegatividade do Pauling, ela obedece à tabela periódica inteira. Aqui eu trouxe os átomos que a gente encontra em 99% dos casos em química orgânica. Então eu trouxe os ametais, que são aqueles átomos que fazem ligações covalentes, porque os metais, eles são eletropositivos e tendem a doar elétrons e formar ligações iônicas. E o hidrogênio, que sempre estará presente, sempre estará ligado a um carbono em moléculas orgânicas. Então, quando a gente pega a tabela periódica, a eletronegatividade ela vai de baixo para cima e da esquerda para a direita. O átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, e ele possui uma eletronegatividade, segundo Pauling, de 4. Então, 4 é o átomo que tem a maior eletronegatividade, é o maior valor possível. Todos os outros átomos terão uma eletronegatividade menor do que 4. Mas observe que o oxigênio, que é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica, tem uma eletronegatividade de 3,5. Então, aqui eu coloquei o primeiro período representado pelo hidrogênio, o segundo período carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, o terceiro período fósforo, enxofre e cloro, o quarto e quinto períodos respectivamente com bromo e o iodo, que são da família 7A, conhecidos como halogênios. Então aqui estão as principais eletronegatividades para que a gente possa entender o assunto da aula de hoje. Observe que o nitrogênio e o cloro têm uma eletronegatividade de 3, enquanto que o carbono de 2,5. Então, quando o carbono está ligado no oxigênio, a diferença de eletronegatividade é de 1. O oxigênio 3,5, o carbono 2,5. Então, essa ligação entre o carbono e o oxigênio sempre será uma ligação polar. O oxigênio tende a atrair os dois elétrons da ligação covalente para si, deixando o carbono deficiente em elétrons. Agora observe que quando a gente tem carbono ligado a hidrogênio, que representa as moléculas orgânicas, o carbono tem uma eletronegatividade de 2,5 e o hidrogênio de 2,1. Essa eletronegatividade para compostos orgânicos, a gente considera ela como nula, ela é desprezível. Portanto, compostos que só têm carbono e hidrogênio, como no caso dos hidrocarbonetos, eles são apolares exatamente porque só tem carbono ligado a hidrogênio. Quanto mais átomos eletronegativos a gente tiver na molécula, maior a tendência de ligações covalentes polares, portanto o composto será polar. Desse outro lado aqui, eu coloquei todos os átomos que estão representados aqui na tabela, respeitando as famílias respectivas em que eles se encontram e os períodos da tabela periódica, e aqui eu coloquei por ordem de eletronegatividade. Dos átomos representados aqui, o menos eletronegativo é o hidrogênio, seguido pelo fósforo, terceiro carbono, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor.
Então, quando a gente vai falar de ligação de hidrogênio, que é um tipo de interação, a gente fala que ela acontece para os 3 átomos mais eletronegativos e a gente decora como FONO, flúor, oxigênio e nitrogênio. De onde veio isso? Da eletronegatividade desses átomos, por experimentos químicos, né, por estudos e por essa tabela que foi criada por Linus Pauling. Tudo bem? Bom, falando então e já percebendo que existem ligações covalentes apolares e ligações covalentes polares, a gente precisa entender um aspecto muito importante que acontece aqui. Eu digo sempre que a química ela é perfeita, ela explica todo o funcionamento do planeta como um todo, mas ela tem alguns detalhes que se a gente decora, a gente não aprende de forma efetiva. Então veja bem, mesmo compostos que possuem ligações covalentes polares, em alguns momentos esses compostos serão apolares quando a gente pensa como um todo. E isso acontece, e isso é explicado, por momentos de dipolos e formação de vetores. Então veja bem, nesse momento aqui agora, eu vou trazer algumas informações que necessitam de grandezas químicas, físicas e matemáticas. Mas o meu objetivo é fazer com que você entenda como que compostos que possuem ligações covalentes polares são, como um todo, apolares e, portanto, não se solubilizam bem em água e em outros solventes com característica polar. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: observem essa primeira molécula, é a molécula da água. A água tem um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. O oxigênio é um átomo da família 6A, portanto ele tem 6 elétrons na camada de valência. Um dos elétrons está nessa ligação com o hidrogênio e o outro está nessa ligação com o outro hidrogênio, ficando então 4 elétrons da camada de valência livres, que a gente forma 2 pares de elétrons livres aqui. Devido à presença desses 2 átomos de elétrons, esses 2 pares de elétrons livres, essa ligação do oxigênio com o hidrogênio ela é angular. A gente consegue observar isso pelos modelos atômicos. Quando então a gente tem o oxigênio no centro ligado a 2 hidrogênios, o hidrogênio ele é bem menos eletronegativo do que o oxigênio. Então essa ligação covalente aqui, ó, ela tende a ser atraída para cima do oxigênio. Então o oxigênio atrai os elétrons para cima dele, formando uma carga parcial negativa aqui e uma carga parcial positiva em cima dos hidrogênios. Mas observe que se a gente pensar em vetor, que é uma grandeza matemática, os vetores estão indo para lados contrários aqui, eles não se encontram, portanto eles não se anulam. E aí a gente diz que o momento de dipolo da água é diferente de zero, representado por 0 dBi ou dBi. Essa é uma grandeza química para representar a distância desses polos. Resumindo, o momento dipolar na água é diferente de zero, portanto a água é um composto polar. Portanto, compostos que são polares se solubilizam em água porque formam interações químicas que nós veremos logo a seguir desse lado aqui do quadro. Quando a gente pensa no CO2, no dióxido de carbono, observe que nós temos um átomo de carbono no centro ligado a 2 átomos de oxigênio por dupla ligação, que são representadas aqui. O carbono ele é menos eletronegativo que os 2 oxigênios, então a tendência é formar aqui, uma carga parcial negativa em cima dos oxigênios, deixando o carbono com uma carga positiva. Lembrando que quando a gente tem uma ligação covalente polar, que eu representei aqui pelo ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, a gente representa de 2 formas essa ligação covalente polar. Ou a gente coloca uma seta indicando aqui para onde os elétrons estão indo, nesse caso o flúor é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, então os elétrons da ligação estão indo para cima do flúor, ou nós podemos representar aqui como carga parcial positiva e carga parcial negativa.
Observe então que o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva, enquanto que o flúor fica com uma carga parcial negativa. Isso acontece aqui para a água. Os dois hidrogênios eu representei a carga parcial positiva, a carga parcial negativa em cima do oxigênio e os elétrons vindo na direção do oxigênio. No caso do dióxido de carbono acontece a mesma coisa. Carga parcial negativa em cima dos oxigênios, observe aqui a setinha com os elétrons vindo para cima dele, deixando o carbono com uma carga parcial positiva. Entretanto, observe que esse vetor e esse vetor se anulam, uma grandeza matemática, e isso obedece para a química também, ou seja, o CO2, a gente observa que ele, apesar de ter duas ligações covalentes polares, na verdade ele tem 4 ligações, né? Duas desse carbono com esse oxigênio e duas desse carbono com esse oxigênio, apesar de ter ligações covalentes polares, o dióxido de carbono é um composto apolar, porque o momento de dipolo dele é igual a zero. Momento de dipolo é quando um átomo está atraindo os elétrons para cima dele, ficando com uma carga negativa, deixando o outro com uma carga positiva. Formou um dipolo, 2 polos, um polo negativo, o outro polo positivo. Essas duas ligações entre carbono e oxigênio apresentam de forma isolada momento de dipolo, mas a molécula em si do CO2 apresenta momento de dipolo nulo quando os vetores se anulam. E se a gente pega CO2, o dióxido de carbono, e coloca na presença de água, CO2 em pouca quantidade, em pequena quantidade, ele acaba se solubilizando. Isso acontece inclusive no nosso corpo, quando o CO2 está em excesso, o excesso dele reage com a água, formando o ácido carbônico, que se dissocia em íons H+, e bicarbonato. É um processo fisiológico, mas CO2 em grandes quantidades não se solubiliza em água, porque ele apresenta uma característica apolar, porque o momento de dipolo do CO2 é igual a zero quando a gente pensa no composto como um todo. Aqui nessa terceira molécula eu trouxe o carbono ligado a 4 átomos de flúor. O flúor é o átomo mais eletronegativo de todos da tabela periódica. Então, essas 4 ligações de forma isolada, elas apresentam polaridade. Elas apresentam um momento de dipolo diferente de zero. O flúor atrai os elétrons dessa ligação para cima dele, esse atrai para cima dele, esse para cá e esse para cá, formando 4 polos negativos. Em cada um dos flúors forma um polo negativo, portanto 4, e deixando esse carbono deficiente em elétrons com uma carga parcial positiva. Então, as ligações de forma isolada apresentam um momento de dipolo diferente de zero. Só que quando a gente vai analisar o composto como um todo, carbono fazendo 4 ligações simples, a gente sabe que é um carbono tetraédrico, ele forma um tetraedro. E aí, essas ligações apresentam similaridade, são uma molécula similar, simétrica. Se ela é uma molécula simétrica e as ligações apresentam similaridade, os vetores acabam anulando esses momentos de dipolo. Então, quando a gente pensa na molécula como um todo, no tetrafluoreto de carbono, ele é um composto apolar, porque apesar das ligações polares, ela apresenta um momento de dipolo igual a zero, pensando na molécula como um todo, devido ao fato dela ser uma molécula simétrica. Portanto, o tetrafluoreto de carbono se solubiliza mais em compostos, em solventes apolares, do que na água, por exemplo. Já essa molécula aqui, a quarta e última, para a gente entender isso de uma vez por todas, eu trouxe aqui o diclorometano, que é um composto orgânico, carbono ligado a hidrogênios, e aqui no caso a gente tem 2 cloros. O átomo de cloro é mais eletronegativo que o carbono, olha só, eletronegatividade dele 3, do carbono 2,5. Portanto, essa ligação isolada apresenta um dipolo diferente de zero.
os elétrons dessa ligação estão vindo para cima do cloro e desse aqui estão vindo para cima desse cloro. Mas quando a gente pensa no carbono e no hidrogênio, cuidado que eu disse que quando só tem carbono e hidrogênio, a gente fala que essa diferença de polaridade, ela é nula. A gente pode dizer que ela é insignificante, portanto os compostos são apolares. Mas ainda assim apresenta uma diferença de polaridade, mesmo que pequena. Portanto, os hidrogênios também, quando estão ligados ao carbono, eles tendem a doar os elétrons aqui da ligação covalente para cima do carbono. Observe que o carbono é 2,5 e o hidrogênio 2,1. Então, o carbono acaba sendo um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio. Tudo na química é questão de comparação. Eu estou comparando o que com o que. Então, aqui, ó, a ligação entre hidrogênio e carbono é uma ligação covalente polar, formando uma carga parcial positiva nos dois hidrogênios, mas o carbono também está perdendo nuvem eletrônica para os dois cloros, formando também uma carga parcial positiva, que é essa molécula aqui. Então, apesar de ser um tetraedro, nesse caso aqui, ela não é uma molécula simétrica, pelo contrário, ela é uma molécula assimétrica. E devido a essa assimetria, o momento de dipolo não é anulado, os vetores aqui não se anulam, como acontece com o tetrafluoreto de carbono, e portanto este composto é polar, porque o seu momento de dipolo é diferente de zero, mesmo para a molécula como um todo. Então, para analisar se um composto é polar ou apolar, eu preciso verificar se apresenta simetria, assimetria, ou se os vetores se anulam, que é uma grandeza que a gente aprende na matemática, mas é observado na prática, na química. Então, eu digo sempre que a gente tem uma teoria, cria-se uma teoria por trás do conhecimento já adquirido, mas quando a gente vai testar essa teoria na prática, algumas vezes a prática não corresponde. A gente precisa voltar a estudar, ver o que está acontecendo ali de diferente e achar uma explicação e uma nova teoria que explique. Então, mesmo compostos que possuem ligações covalentes polares de forma isolada, quando a gente olha e analisa ele como um todo, ele apresenta uma característica mais apolar. Tudo depende do que a gente está comparando. O que com o que na química. Tudo bem? Dessa forma a gente consegue aprender de forma significativa. Eu gosto sempre de mostrar por que a gente precisa entender um conteúdo, por que a gente precisa aprender isso, por exemplo, na química. E eu falo, por exemplo, do exemplo de coisas que acontecem no nosso corpo. O nosso corpo é repleto de compostos polares, como a glicose, os carboidratos, como, por exemplo, o nosso material genético. Mas nós também temos gorduras, temos lipídios, que são compostos apolares. Quando a gente vai estudar isso, a gente consegue entender que os lipídios, eles não se solubilizam muito bem na água, porque eles são compostos apolares. A gente aprende isso aqui na química. Mas isso compromete o funcionamento do nosso corpo. Quando a gente tem gorduras em excesso, essas gorduras costumam se acumular em locais que não pode acumular, porque elas não têm um trânsito legal no nosso sangue, nos nossos fluidos, porque a maior parte do nosso sangue é água, que é um composto polar. Portanto, para a gente entender de fato o que está acontecendo e por que as gorduras em excesso são problemáticas, a gente precisa da química, se não quiser ficar decorando e sim entendendo esses processos. Portanto, eu falo sempre que Orgânica e Bio faz uma mistura da química orgânica, da bioquímica, com conhecimentos voltados para a área da saúde também. Bom, desse lado aqui do quadro, nós vamos discutir agora características físicas dos compostos, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Para a gente entender as características físicas dos compostos, é importante que a gente entenda as características das ligações covalentes, que estão presentes, na maioria das vezes, em compostos orgânicos. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui são as interações intermoleculares. Então, existem as ligações químicas, que nós falamos no começo dessa aula, ligação iônica e ligação covalente. Existe a metálica também,
mas a metálica é mais para engenharia, eu não vou entrar em detalhe nesse momento. Tirando a metálica, as duas principais para nós aqui, a iônica e a covalente. O restante que existe entre um composto e outro são interações, que são mais fracas, mas são tão importantes quanto para a gente entender. Então, quando um composto se aproxima do outro, ele vai interagir, a gente chama esse tipo de interação intermolecular entre duas moléculas, se eles tiverem características em comum. Se eles não tiverem características em comum, eles tendem a se distanciar, a se repelirem um do outro. Tudo bem? O primeiro tipo de interação intermolecular que eu vou falar é o dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que acontece para compostos que têm ligações covalentes polares. E aí eu quero que você deixe nos comentários dessa aula o tipo de ligação que você consegue encontrar e perceber nas diferentes funções orgânicas que podem fazer, por exemplo, dipolo-dipolo, dipolo induzido ou ligação de hidrogênio, que são os três principais tipos de interação que os compostos orgânicos realizam. Vamos a eles. Aqui eu trouxe um éter, função orgânica éter, oxigênio entre dois carbonos. O oxigênio é mais eletronegativo, portanto, carga parcial negativa, e os carbonos ficam com cargas parciais positivas. Quando isso acontece, eu formei um dipolo aqui, dois polos, um negativo e o outro positivo. Quando esse éter se aproxima de uma segunda molécula do mesmo éter, vai acontecer uma interação. Carga negativa atrai carga positiva. Então, o oxigênio desse éter atrai o carbono que tem uma carga parcial positiva do segundo éter e aí forma uma interação. Essa interação entre dois polos diferentes é conhecido como dipolo-dipolo ou dipolo permanente. É uma interação importante que acontece para compostos polares. Tudo bem? Veja bem. Esse oxigênio está atraindo esse carbono por diferença de carga. Carga negativa atrai carga positiva. Carga positiva repele carga positiva, carga negativa repele carga negativa. Então, opostos se atraem aqui nesse caso. Esse éter aqui é o éter dimetílico, ou conhecido também pelo IUPAC como metoximetano. A interação do tipo dipolo induzido é um pouquinho mais complicado de entender, mas nós vamos aos poucos aqui. Toda ligação covalente, seja ela polar ou apolar, ela vai apresentar um momento de dipolo. Por quê? Porque os elétrons eles não são estáticos, eles estão em constante movimento. Então, mesmo ligações entre carbono e hidrogênio, que são ligações realmente apolares, em algum momento vai formar um polo aqui. Só que esse polo é um polo induzido, ele não é real. Aqui é um polo real. O oxigênio sempre vai ficar com uma nuvem eletrônica, portanto com uma carga negativa, e o carbono vai ficar com deficiência de elétrons, portanto carga positiva. Aqui não, aqui os elétrons vão ficar de um lado para o outro, entre o carbono e o hidrogênio, e em algum momento vai formar aqui um dipolo. Quando eu aproximo uma molécula apolar de uma outra molécula apolar, elas interagem por forças de Van der Waals ou dipolo induzido, que é uma interação mais fraca, mas é importante e muito interessante para a química. E observe o seguinte, quanto mais interações o composto faz, mais difícil é romper essas interações, porque são muitas, e isso vai influenciar no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Observe que eu trouxe dois isômeros aqui, eu trouxe o butano e o isobutano, que possuem o mesmo número de carbonos e hidrogênios. Entretanto, a superfície de contato do butano entre esse de cima e o de baixo é maior do que entre um isobutano e outro isobutano. Pelo fato da superfície de contato do butano ser maior, o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles, respectivamente, é mais baixo. Olha só, o ponto de ebulição do butano, que é o exemplo que eu trouxe, é menos 10 graus Celsius, enquanto que o ponto de ebulição
do isobutano é menos 0,5 graus Celsius. Então vamos agora a esse conceito de ponto de fusão e ponto de ebulição, que é o resumo, né, e essa revisão da aula de hoje. Ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Para eu passar do estado sólido para o líquido, eu tenho que separar um pouquinho essas moléculas, então eu preciso romper essas interações. Para passar do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado gasoso, é o ponto de ebulição. O estado de gás, estado gasoso, é quando as moléculas estão mais distantes ainda, com menos interações. Então, como o isobutano forma menos interações que o butano, é mais fácil romper essas interações, portanto, o ponto de ebulição é menos 0,5 graus Celsius. Aqui, como tem uma quantidade de interações maior, o ponto de ebulição é um pouco menor. Mas vamos interpretar isso aqui. O butano, até menos 10 graus Celsius, ele está na forma de gás. É o gás que a gente utiliza na nossa cozinha. Para eu tornar esse gás butano um líquido, que é passar do estado de gás gasoso para o líquido, eu preciso alcançar menos 10 graus Celsius. Nem no freezer da nossa casa essa temperatura é alcançada. Então, o butano, até dentro do freezer, ele ficaria no estado de gás. Já o isobutano, o ponto de ebulição é menos 0,5. E o freezer da nossa casa, ele atinge essa temperatura. Então, se eu conseguir colocar o isobutano no freezer da minha casa, ele vai passar do estado de gás, para o estado gasoso, para o estado líquido. Então, eu encontraria ele no freezer, no seu estado líquido. E isso serve para qualquer composto. Quanto maior é esse composto, daqui a pouco a gente vai ver esse exemplo aqui, maior é o número de interações que ele faz, portanto, isso vai alterar o ponto de fusão e o ponto de ebulição destes compostos. Por último aqui, a interação mais forte e está dentro das três que nós estamos estudando hoje, é a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio acontece para compostos polares também, mas é uma interação específica e muito forte. A exigência da ligação de hidrogênio é que o hidrogênio esteja ligado a um átomo eletronegativo. Que átomos eletronegativos realizam ligação de hidrogênio? Os três mais eletronegativos: nitrogênio, oxigênio e flúor, o famoso FON, que são os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Observe que aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho dois hidrocarbonetos e aqui eu tenho um álcool, metanol, é um álcool, hidroxila ligada a carbono tetraédrico. Cada uma dessas funções a gente estuda de forma isolada, da nomenclatura e o PAC, características físicas específicas de cada uma dessas funções e as principais reações químicas que elas realizam. Aqui eu estou fazendo uma revisão e um resumo das possibilidades de interações que nós temos para todos os compostos. Se o composto tem um átomo eletronegativo ligado ao hidrogênio, aqui vai formar dois polos, né? Um dipolo com carga negativa em cima do oxigênio e carga positiva em cima do hidrogênio. Quando duas moléculas do mesmo composto se aproximam, o polo positivo do hidrogênio atrai o polo negativo do oxigênio e fazem uma interação. Essa interação é uma interação polar, mas ela é específica e mais forte que o dipolo permanente. É conhecida como ligação de hidrogênio, é a mais forte, a mais difícil de ser rompida. Portanto, olha só, o metanol, a temperatura ambiente, ele é líquido. Esse composto aqui, apesar de ter bem mais carbonos do que o metanol, ele é gás a temperatura ambiente, porque as interações de Van der Waals ou de polo induzido são as mais fracas que existem na química. E eu fiz aqui um resuminho disso. Temperatura de fusão e ebulição vai ser maior sempre para as ligações de hidrogênio, então compostos que realizam ligação de hidrogênio tem ponto de fusão e ebulição maior que compostos que realizam ligação permanente, do tipo de polo permanente, que são maiores do que compostos que realizam interações do tipo de polo induzido. Dentro de um mesmo composto é possível ter os três tipos de interação ao mesmo tempo.
Então, tudo tem que ser analisado para cada um dos compostos de forma isolada, para cada um dos exercícios que são pedidos. Para finalizar essa questão de ponto de fusão e ebulição, para a gente discutir solubilidade, eu trouxe que mesmo dentro da ligação de hidrogênio, ainda há diferença de força do tipo de ligação. Observe que esse composto que eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio, ele faz parte do FON. Então aqui há a possibilidade de uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio aqui do composto da esquerda, tem carga parcial positiva, com o nitrogênio do composto da direita, que tem carga parcial negativa. Só que observe o seguinte, o nitrogênio ele tem eletronegatividade de 3 e o oxigênio tem eletronegatividade de 3,5. A diferença deles para o hidrogênio é maior do oxigênio para o hidrogênio. Portanto, olha só, quando eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, também faz ligação de hidrogênio, como exemplo aqui desse álcool, mas essa ligação de hidrogênio tem uma força maior do que essa ligação de hidrogênio. Então, o ponto de fusão e ebulição dos compostos que faz esse tipo de ligação de hidrogênio entre oxigênio e hidrogênio é mais forte do que compostos que fazem ligação de hidrogênio quando é o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Para a química orgânica, para você entender um exemplo, aqui nós estamos falando das aminas e aqui nós estamos falando, por exemplo, dos álcoois, dos ácidos carboxílicos e assim por diante. Então isso explica por que o ponto de fusão e ebulição dos álcoois e dos ácidos carboxílicos é maior do que das aminas, mesmo que as aminas também realizem ligações de hidrogênio. Com relação à solubilidade, o raciocínio é o mesmo. Para um composto ser solúvel no outro, eles têm que interagir por interações. Para eles interagirem, eles têm que ter características químicas em comum. Polar mistura com polar e apolar mistura com apolar. Se eu aproximo um composto polar de um apolar, não tem solubilidade, os dois não se misturam. É o que acontece quando a gente mistura água com óleo. Vamos aos exemplos. Aqui de novo, eu trouxe dessa vez um ácido carboxílico. O ácido carboxílico apresenta a carboxila, que é a carbonila, né, C+O, ligada a uma hidroxila. Então aqui nessa parte da molécula ela é muito polar, polo negativo nos oxigênios, polo positivo no carbono e no hidrogênio. Esse ácido carboxílico é o ácido etanóico, conhecido popularmente como ácido acético. Quando eu coloco o ácido acético, que é um composto com uma polaridade muito grande, na água, a água também é um composto polar, forma aqui carga parcial negativa no oxigênio e positiva no hidrogênio. Observe que nessa posição aqui a gente fez uma ligação de hidrogênio do oxigênio do ácido com o hidrogênio da água, e aqui a gente faz uma ligação de hidrogênio entre o oxigênio da água e o hidrogênio do ácido. Duas ligações de hidrogênio são interações fortes, portanto, o ácido acético é solúvel na água. Quando a gente aproxima o ácido contendo 12 carbonos, que é o ácido dodecanoico, ele apresenta a porção polar do mesmo jeito que o ácido acético. Entretanto, ele tem uma cadeia carbônica muito extensa. Cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênio. Cadeias carbônicas extensas são apolares. Então, essa porção aqui toda de carbono e hidrogênio do ácido dodecanoico é apolar. Quando a água tenta se aproximar da porção polar aqui, ela é impedida, porque a gente tem que lembrar que aqui vão ter várias moléculas, uma interagindo com a outra do ácido dodecanoico. Então a água não consegue se aproximar da porção polar, a porção apolar aqui fala mais alto, significa mais, portanto, o ácido dodecanoico não é solúvel, ele é insolúvel na água. A água tem um impedimento, que a gente chama na química orgânica de impedimento estérico, impedimento físico, de alcançar a porção polar,
portanto não solubiliza. Compostos contendo, na verdade, ácidos carboxílicos contendo de 12 carbonos para cima são conhecidos na bioquímica como ácidos graxos. Ácidos graxos fazem parte dos lipídios, das gorduras. A gente estuda isso quando a gente está vendo lipídios em bioquímica. Portanto, quando a gente estuda lá na bioquímica os ácidos graxos, que são compostos apolares e não têm solubilidade em água, isso depende da química para que a gente possa entender e não decorar simplesmente. Tudo bem? Eu espero sinceramente que você tenha entendido essa aula, que essa revisão ajude a entender os tipos de ligação, os tipos de interação, características físicas e químicas dos compostos, para que a gente possa dar sequência no estudo da química orgânica. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bons estudos!